Então, vamos ler a palavra do Senhor? Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo do 28 até o 31. Marcos 12, 28 ao 31. Nos diz assim: aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem. Então hoje nós vamos entender um pouquinho melhor sobre o que Jesus disse sobre o amor. O que Jesus disse sobre o amor? Veja só, eu sempre falo para vocês que Deus é amor. Que Deus não tem amor, Ele é amor. Que se nós fôssemos, não precisamos e não devemos, mas às vezes a mente humana tem certas dúvidas, e que se a pessoa for realmente pensar, mas do que é feito Deus? Então a resposta é de amor. Amém? Deus é puro amor. Não tem outra explicação a não ser que Deus é amor. E mesmo assim, muitas são as vezes que nós duvidamos do amor de Deus. Às vezes estamos passando por um problema difícil, uma situação que foge ao nosso controle. E aí a gente diz: ah, mas Deus não me ama. Não tem como Deus não te amar e não me amar, porque Ele é amor. Amém? Às vezes, quem sabe você já pensou: ah, mas eu não sou ninguém, não tenho nenhum cargo importante, nem na igreja, nem na sociedade. Deus não dá bola para mim. Não é verdade. Deus nos conhece e nos ama. Então hoje vamos aprender um pouquinho mais a respeito desse amor de Deus por nós. Que nós devemos crer, confiar de todo o nosso coração. E nunca em nenhum minuto sequer deixar o diabo colocar na nossa mente que nós não somos importantes para Deus. Nós podemos não ser importantes para muita gente, né? Tem muita gente que às vezes nos desprezam, nos desvalorizam, mas Deus não faz isso. Para Ele, cada ser humano tem uma grande importância. Mesmo nós não sendo nada diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós somos menos que um verme. Nós somos um pó, né? Só um exemplo, um grãozinho pequenininho de poeira.
somos nós diante da grandiosidade de Deus. Mas mesmo assim Ele nos ama. Então as pessoas podem muitas vezes nos desprezar e para algumas pessoas nós podemos não ter significado algum e podemos não ter valor algum. Mas Deus não. Então o primeiro versículo, hoje nós vamos ler alguns versículos. O primeiro que eu quero que você observe comigo está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Vamos ver o que fala lá no Velho Testamento ainda. Deuteronômio 6, 5. 6, versículo 5. Olha só. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Para que eu li esse versículo agora? Porque foi a resposta que o Senhor Jesus deu aqui já no Novo Testamento. Quando aquele homem perguntou para Jesus qual que era o mais importante, o maior de todos os mandamentos. Porque veja só, os 10 mandamentos, eu já falei aqui outras vezes, os 10 mandamentos não são as únicas ordens, as únicas regras, podemos dizer assim, que Deus colocou para o ser humano. Existem 613 ordens ou mandamentos, se você quiser assim falar. Mas Jesus falou aqui o maior deles. E aí então, é esse aqui que nós lemos, ó, amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Esse é o maior, né? Mas olhe bem o detalhe, irmãos, vamos ler ali de novo. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Será que nós temos amado a Deus de todo o nosso coração? Com todo o nosso coração? Porque quantas coisas existem dentro do nosso coração que nós amamos, né? Você ama teus filhos, tua família, teu esposo, tua esposa. Você ama, de repente, um amigo muito querido. Você ama. E onde é que está esse amor? Dentro do coração. Mas lá no Velho Testamento já está escrito isso, e depois vamos ler de novo que Jesus repetiu a mesma coisa. Então, olha só. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Para amar ao Senhor de todo o nosso coração, o Senhor tem que ser a prioridade na nossa vida. Amém? Mas então, pastora, como que fica que eu tenho que amar só a Deus? Eu não posso amar minha família, eu não posso amar meus filhos? Não é isso que Deus está dizendo. E você já vai entender quando nós voltarmos para o Novo Testamento. Mas a pessoa mais importante do teu coração tem que ser Deus. Acima da tua família, acima dos teus filhos, acima de amigos, acima de qualquer coisa que você ama. Inclusive bens materiais, inclusive coisas que não são erradas de nós fazermos nessa vida, mas não podemos deixar que essas coisas entrem no nosso coração para ocupar o lugar de Deus. Entendido até aqui, irmãos? Então, Deus acima de tudo, né? Eu ia até usar uma frase aqui que ficou muito conhecida, mas deixe quieto. Então, Deus acima de tudo. Agora veja só, vamos ler, depois eu já termino de explicar. Levítico 19, 18. Levítico 19, 18.
Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então aqui já deu de vocês entenderem que o amor a Deus, primeiro, e depois o amor ao próximo. Tá? Então o maior de todos os mandamentos é esse, amar a Deus e amar o próximo. Voltamos lá agora para o Novo Testamento. Felipe coloca aí para nós de novo Marcos 12, 30 e 31. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Não foi o mesmo que estava lá no Velho Testamento? Que Jesus falou agora no Novo? E o 31. E o segundo é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Então no Velho Testamento já estava lá qual que era o principal dos mandamentos. E Jesus repetiu de novo no Novo Testamento a mesma coisa. Então nós podemos entender que o mandamento mais importante, claro que primeiro Jesus, né? Deus, eu falo Jesus, Deus, mas eles são um só. Então por quê? Porque ambos estão relacionados ao amor, amar a Deus e amar ao próximo, é amor. Então o amor que é a essência de Deus, que Deus é feito de amor, é o principal dos mandamentos. Porque quem não está dentro do amor de Deus, não tem como amar o próximo. Só ama o próximo quem ama a Deus. E quem amar a Deus, vai estar, consequentemente, amando o seu próximo pelo fato de que Deus não prejudica ninguém. Então eu também não posso prejudicar ninguém. Entendido até aqui, irmãos? Amém? Então, Jesus respondeu para esse escriba, né, esse homem que perguntou para ele qual é o primeiro de todos os mandamentos. E ele respondeu: amar a Deus, e o segundo, amar o teu próximo. Só que, lá no Evangelho de João 13, 34, João 13, 34. Jesus falou uma coisa muito importante. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Vamos ler o 35 também. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então aqui no Evangelho de João, Jesus disse: lhe dou um novo mandamento. Por quê? Amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, era lá no Velho Testamento, que ainda era a lei. Agora aqui, Jesus repetiu o que estava escrito no Velho Testamento, confirmou o que a palavra de Deus fala, mas daí no Evangelho de João ele disse: isso é necessário, só que eu estou ensinando vocês um pouquinho mais. Eu estou indo além do amar o próximo como a si mesmo. Porque veja só, amar o próximo como a mim mesma, eu vou estar amando você do jeito que eu me amo. E se por um acaso eu não me amo, como é que eu vou amar você? Entendido isso, irmãos? Então veja só, amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento,
E amar o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, eu tenho que amar o meu próximo como eu me amo. Mas se eu não me amo, como é que eu vou poder amar o meu próximo? E tem gente que não se ama. Vocês concordam comigo? Nós temos que nos amar porque somos filhos de Deus e somos importantes para Deus. Não nos colocar acima de Deus, isso nunca. E tem gente que faz, né? Primeiro é o que ele gosta, o que ele quer que façam, mas não deve ser assim. Agora, o valor por nós sermos uma alma que Jesus amou a tal ponto de morrer no nosso lugar, esse valor nós temos que dar para nós. Então, nós temos que nos amar a nós mesmos. Mas tem gente que não se ama. Então, se as pessoas que não se amam, não amam nem a si mesma, como é que vão amar o próximo? Então, eu quero que você observe bem isso. Eu não vou me cortar, me machucar, porque quero cuidar do meu corpo. Então, eu também não posso machucar, cortar, né, prejudicar o meu próximo. Mas aquelas pessoas que fazem isso com o seu próprio corpo, vão querer fazer com o próximo também. Estão entendendo a ligação, irmãos? Amém? Então, aí Jesus disse assim, ó, lá em João, vamos ler de novo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Então Jesus foi um pouquinho além do amor que falava lá no Velho Testamento, que estava baseado na lei, e agora, no tempo da graça, que ele veio para instituir, né, um novo mandamento, a nova aliança. Ele diz, um novo mandamento vos dou. Você não vai mais amar os outros como você se ama, mas você vai ter que amar os outros do jeito que eu amei vocês. Entendido isso? Amém? Então eu não vou mais ter que amar você do jeito que eu me amo. Eu vou ter que amar você do jeito que Jesus nos ama. E aí a coisa fica mais grave um pouquinho. Por quê? Porque Jesus chegou ao ponto de morrer por nós. O amor dele foi tão grande e é tão grande que ele morreu no nosso lugar. Então eu não posso dizer que eu amo o meu semelhante como eu amo a mim mesma, porque daí eu ainda estaria na lei. E Jesus instituiu a nova aliança. Então, instituindo a nova aliança, agora eu tenho que começar a amar o meu próximo como Jesus me amou, enquanto eu ainda era um pecador, sem perdão, condenado ao inferno. Agora eu tenho que amar do jeito que Jesus me amou e amou você também. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, quando você for falar, né, de mandamentos, do amor a Deus e amor ao próximo, lembre-se disso aqui. Amar como a si mesmo, no Velho Testamento, na lei. Não mudou, o Velho Testamento é o mesmo, é válido. Tem gente que prega que o Velho Testamento não vale mais, nem por um minuto isso. O Velho Testamento continua sendo e sempre será a palavra de Deus. Só que quando Jesus veio, ele instituiu um pouquinho além disso. Por quê? Porque ele morreu por nós. Então ele estava dizendo, agora não basta mais você amar os outros só como você se ama. Agora você tem que amar os outros do jeito que eu amo vocês. Né? E daí imagine, é assim um pouquinho mais difícil, porque Jesus deu a vida por mim e por você. Você é capaz de dar a tua vida por outra pessoa? Pare e pense um pouquinho. Você daria a tua vida por alguém que é ruim, que é mau, que não merece perdão? Nós também não merecíamos e ele nos perdoou. Mas você seria capaz de dar a tua vida por alguém que está só fazendo coisa errada na vida? Você morreria no lugar dessa pessoa? Porque é muito fácil dizer que você morreria por alguém que você ama. Você morreria pelos teus filhos? Acredito que sim. Eu morreria pelo meu. Então eu acho que isso todo mundo faz. Mas e morrer por alguém que nos faz mal?
por alguém que não merece, por alguém que só prejudica, que só incomoda. E daí? Mas Jesus disse que eu tenho que amar o meu próximo como Ele nos amou. Então Jesus morreu por nós. Será que nós seríamos capazes de morrer por alguém que é um assassino, é um ladrão, é um... Você imagine a pior pessoa no universo. Você morreria por essa pessoa? Eu acho que não, né? Mas é o que Jesus falou. E daí, às vezes, a gente pensa assim, mas eu estou fazendo tudo certinho, Senhor. Eu estou vivendo bem na Tua presença, eu estou fazendo tudo de acordo com a Tua vontade. Mas e quanto a este mandamento daí? Nós estamos cumprindo? Não estou mandando ninguém sair se matando por aí, por outro, tá? Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que você seria capaz de fazer o que Jesus fez por nós? Porque nós éramos tudo isso. Nós éramos bandidos, assassinos, mentirosos, ladrões. Tudo de ruim. Nós era. E mesmo assim Jesus morreu por nós. E daí? Como é que fica agora essa situação? Se eu perguntar aqui, quem é que morreria por uma pessoa boa? Já é mais difícil assim, mas ainda pode ser que tenha alguém que levante a mão e diga, eu morro. Só um exemplo, né? Uma suposição, não estou perguntando aí para ninguém levantar a mão. Mas e por alguém que não merece? E Jesus morreu por nós, que nós não merecíamos. Como eu vivo falando para vocês, o que nós merecíamos e merecemos ainda hoje é o inferno. Então, será que nós estamos realmente amando o Senhor de todo o nosso coração? Se nós não estamos fazendo o que Ele pede? Pastora, mas eu não vou morrer, eu não vou me matar. Claro que não, não faça isso, não entenda por esse lado. Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando então vamos facilitar um pouquinho mais. A Bíblia também fala, eu acho que eu marquei aqui, daqui a pouco nós vamos ler esse versículo também. Vamos mudar o exemplo então. Você empresta dinheiro para alguém e daí você diz assim, espero que me pague. Só que Jesus vem e diz assim, quando você emprestar para alguém, não espere que te devolva. E daí? Não é parecido com o mesmo assunto do morrer por alguém que não merece? Pastora, mas eu preciso... Claro, você precisa. Mas se você precisa, então, nem empreste. Porque se você emprestar esperando que a pessoa vai te pagar, e se ela não te pagar, você vai fazer aquele escarcéu, vai chamar a polícia, vai chamar não sei quem, a ONU e tudo mais, então você não está cumprindo o que Jesus falou. Porque Ele disse, se você emprestar, não espere de volta. Se te pagar, amém. Se não te pagar, nunca cobre. E daí, gente? Será que nós estamos vivendo mesmo o Evangelho de Jesus? Por isso que nós não somos nada. Por isso que nós somos menores que esse grãozinho de areia. Porque a infinidade do amor de Deus é tão grande, que nós nunca vamos poder chegar nem em pedacinho assim. Mas muitas vezes tem pessoas que se acham, né, o máximo. Nós não somos nada. Sem Deus nós não somos ninguém. Tá, pastora, mas você falou que Deus nos ama e você ia dizer como Ele nos ama. Então vamos lá. Mas vá para casa pensando nisso que eu te falei. Será que estamos vivendo realmente e amando o Senhor com todo o nosso coração, se nós não fazemos o que Ele manda? Claro que ninguém vai se matar. Mas e outra questão, outro assunto? Dei o exemplo do dinheiro porque Jesus falou aqui também. Mas qualquer outra coisa. Veja se está obedecendo mesmo. Então vamos ver aqui agora como Deus nos ama. Esse versículo todo mundo conhece, João 3,16.
3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Olha só, Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui quando fala que Deus amou o mundo, não está dizendo que Ele amou o planeta Terra. O planeta Terra foi Ele que criou, não é isso. Quando se fala que Deus amou o mundo, Ele está dizendo de todas as raças, de todas as etnias, de todas as cores, podemos dizer assim, de tudo, todo ser humano, Deus amou de tal forma que Ele mandou Jesus. Então nós nunca podemos duvidar do amor de Deus por nós, mas nós temos que pensar se nós estamos amando a Deus mesmo. Então esse sim tem que ser o nosso pensamento de todo dia. Será que eu estou amando mesmo a Deus? Ou será que eu só quero o amor de Deus para mim? Então aqui, Jesus falou isso. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quando diz Filho unigênito, está falando de Jesus, é claro. E esse unigênito aqui, é porque quando Jesus morreu, Ele era o unigênito do Pai. O que é isso? O único Filho de Deus. Ele morreu como unigênito, mas quando Ele ressuscitou como primogênito. Que tem diferença. O que é o unigênito? Único, primogênito, primeiro de muitos. Então, quando Ele morreu sim como o único Filho de Deus. Mas quando Ele ressuscitou como primogênito, ou seja, primeiro Filho de Deus, primeiro de muitos. Por quê? Porque nós, no mundo inteiro, muitos, aceitando a Ele, se tornam filhos de Deus. Entendido isso, irmãos? Então, olha só. Deus deu o seu Filho unigênito, único Filho. Vamos mudar a pergunta aqui também, para saber se nós estamos amando a Deus verdadeiramente. Deus tinha Jesus, o Filho unigênito, e Ele deu o único Filho que Ele tinha por nós. Você seria capaz de deixar o teu único filho morrer no lugar de um vagabundo, de um sem vergonha, de um assassino, de um bandido? Acho que não, Mas Deus fez isso por nós. Porque nós éramos tudo isso. E Jesus morreu por nós. Então, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus nos ama. Nunca duvide de que Deus te ama. Mas pense se você está amando a Deus como deve amar. Outra coisa que Jesus falou a respeito do amor de Deus. Mateus 22, 37. Que é aquele que nós já lemos, mas que temos que ler de novo. Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Aqui então Jesus está explicando para aquele homem lá, na época, aquele escriba, e fala hoje para nós, que Deus nos amou de tal forma que mandou o seu único filho. E nós temos que amar a Deus com todo o nosso coração, toda a alma e todo o entendimento. Essa é a maneira que nós temos que amar a Deus. Também como Deus nos ama, Ele cuida de nós. Mateus 6, do 25 ao 34. Glória a Deus. 25. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta.
Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Até que já está bom, vocês já conhecem bem esses versículos, né? Então, olha só, gente, Deus nos ama, mas Ele não somente nos ama, Ele cuida de nós. E por isso Ele diz aqui, Jesus disse, não fique preocupado com o que vão comer amanhã, se vão ter o que comer ou não. O Pai vai dar para os seus filhos. Amém? Então Ele nos ama e cuida de nós. Você não cuida dos teus filhos? O Pai cuida de nós. Outra coisa que o Senhor Jesus falou a respeito do amor de Deus. Deus ama até aqueles que o odeiam. E nós devemos fazer o mesmo. Você ama quem te odeia, meu irmão? Mateus 5, 43 ao 47. Ouviste que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Então aqui Deus está nos dizendo e Jesus está nos ensinando que nós não devemos amar só a quem nos ama. É muito fácil amar quem nos ama, mas nós temos que amar aqueles que nos odeiam. Aí já vai um pouquinho mais fundo também, né? Ai, pastora, mas me odeia tanto. Você não odeia. Porque quando você odeia quem te odeia, você está sendo igual a essa pessoa que te odeia. Mas se você ama a pessoa que te odeia, você está sendo parecido com Jesus. Porque Jesus amou até os soldados que estavam colocando os pregos nas mãos dele, quando ele foi crucificado. E ele quer salvar. Então nós temos que amar também os que não gostam de nós. E não pense que todo mundo gosta de você, não pense que todo mundo gosta de mim. Sempre tem alguém que não gosta da gente. Isso você já sabe, né? Sempre tem alguém que não gosta da gente. Mas nós temos que amar essa pessoa. Eu não digo para você ficar lá lambendo e agradando e tititi, e coitadinho, coitadinha. Não, mas você tem que amar a alma e orar por essa pessoa. Esse é o amor que Jesus quer. Orar para que seja salvo. Orar para mudar de vida. Orar para que Deus alcance essa pessoa que te odeia. Para que ele se converta, essa pessoa seja salva. E se ela mudar de vida, ela vai começar a te amar. Entendido isso? Amém? Só você e Deus. Tem alguém que você está lembrando agora que te odeia? A partir de hoje você vai dizer, eu amo essa pessoa em Cristo Jesus. E vou orar por ela. Amém? Outra coisa que Jesus falou para nós entendermos o quanto Deus nos ama. Que Deus procura aqueles que estão afastados dele. Lucas 15. Ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os escribas os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então ele lhes propôs esta parábola. Qual de vós é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre? E achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e lhe diz, alegrai-vos comigo,
porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então aqueles que se afastam de Deus, aqueles que estão longe de Deus, muitos desses nem creem que Deus existe, mas Deus quer alcançar e salvar. Então Jesus deu o exemplo da parábola, a parábola das 100 ovelhas. Uma se perdeu. Ele deixou as 99 guardadinhas lá, fechadinha no curral, sei lá o nome, do lugar das ovelhinhas, rediu e foi procurar que se perdeu. Ele poderia muito bem ter dito assim, que esse homem iria dizer, é só uma, eu tenho 99, então aquela que se vire. Mas não, ele deixou as que estavam seguras em casa e foi procurar que se perdeu. Por quê? Porque ele quer salvar. Mesmo aqueles que estão longe dele, mesmo aqueles que dizem que não acreditam nele. E se Deus faz isso, como que nós não vamos fazer? Amém? Outra coisa. Jesus disse que nós amamos a Deus quando lhe obedecemos. João 14, 21. 14, 21. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Olha só, Jesus não disse assim, aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. Não adianta só conhecer os mandamentos. Tem que obedecer. E os guarda. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, os obedece. Então, só conhecer a palavra de Deus, só saber que Deus falou que tem certas coisas que têm que ser feitas, não resolve. Tem que saber e obedecer. Amém? Então, quando nós obedecemos a Deus, aí sim é que nós o amamos. Daí continua, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então tem gente que diz que ama a Deus, mas não obedece a Deus, então não existe amor aí. Não existe amor onde só conhece o que Deus quer, mas não faz. Então não existe amor. Outra coisa que Jesus falou sobre amor. João 3, 14 e 15. Como que ele provou que nos ama? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. E daí vem o 16 que nós já lemos e já comentamos. Então Jesus está aqui provando que ele nos amou. Então não deixe que o diabo coloque na tua mente que Deus não te ama, que Jesus não te ama, porque há muita gente no mundo que Deus nem sabe que você existe. Isso é conversa do diabo, não é verdade. Deus provou o amor dele por nós, dando Jesus para morrer na cruz. E Jesus provou o amor dele por nós, morrendo no nosso lugar na cruz. E depois que ele ressuscitou, ele também provou o seu amor, enviando para ficar junto conosco o Espírito Santo. Amém? Amém? Outra coisa. João 12, 43. João 12, 43.
Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O que Jesus estava dizendo aqui nesse versículo? Que nós não devemos amar os elogios, as coisas que o mundo oferece, um reconhecimento egoísta. Nós não devemos amar as posses terrenas, ou seja, né, os bens materiais, ou qualquer outra coisa ou pessoa, mais do que amamos a Deus. Então Jesus está dizendo aqui, que muitos amaram mais a glória dos homens, quer dizer, quer ser bem visto, quer ser aplaudido, quer ser, exaltado. E isso gostam daí. Mas Jesus disse, nós temos que amar a glória de Deus. Ai, desculpe, irmãos. Entendido isso? Amém? Outra coisa. Jesus, aqui, Mateus 26, 31. Uma coisa que, isso aqui é muito, muito importante. Tudo é importante, né, irmãos? Mas isso aqui, vamos ler primeiro, que daí eu explico. 26, 31 ao 35. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis de mim, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galileia. Até deixa eu ver que eu falei aqui, o 35, né? Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Respondeu-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. O que significa isso? O que Jesus quis dizer aqui? Que Ele deseja que nós o amemos, tanto nos bons quanto nos maus momentos. Olha só. Desculpe, irmãos. Essa tosse aí é por causa da tireoide, então vocês vão me perdoando, mas eu vou tomando uma aguinha, né? Olha só, o que Jesus disse aqui então? Que nós temos que amá-lo se está tudo bem. E que nós temos que amá-lo se tiver tudo errado. Amém? Por quê? Porque ele estava falando, né, que ele ia ser preso, que ele iria ser crucificado, ele iria morrer. E aí então Pedro disse: não, Senhor, volte ali um pouquinho, filho, no 35, respondeu-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E os outros também falaram a mesma coisa. Então estava tudo bem ali, eles disseram: não, Senhor, nós morremos com o Senhor, mas nós não te deixamos. Só que aí, quando chegaram os soldados e prenderam Jesus, e levaram Jesus para passar aquela noite sendo castigado, para no outro dia de manhã ele ser crucificado, todos os discípulos fugiram. E Pedro negou Jesus 3 vezes. Então aquele que disse que nunca iria deixar Jesus sozinho, chegou a negá-lo 3 vezes, dizendo: não conheço esse homem. Então o que Jesus quer de nós é um amor verdadeiro, irmãos. Se está tudo bem, eu amo a Jesus, mas se estiver tudo errado, eu também vou amar Jesus. Não importam as circunstâncias, eu vou amar a Jesus. E não vou largar de Jesus. Amém? Então é isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que aprender a fazer. E também João 21. Vamos ler aqui o João, capítulo 21,
Versículo 15 e 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: pastorei as minhas ovelhas. Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez. Simão é o mesmo Pedro, tá, irmãos? Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus quer com isso? Que o nosso amor seja genuíno, seja verdadeiro, seja autêntico. Que o nosso amor nunca venha a falhar por causa de coisas difíceis na vida. E aqui ele fez 3 perguntas para Pedro, justamente porque Pedro tinha negado ele 3 vezes. Então Jesus foi perguntando e perguntando e perguntou pela terceira vez. E na terceira vez o Pedro já estava meio irritadinho, como sempre, né? Senhor, tu sabe que eu te amo. Em outras palavras, ele quis dizer: pare de perguntar, Jesus, tu sabe que eu te amo. Só que o amor dele até aquele momento tinha falhado, porque ele tinha negado Jesus 3 vezes. Então nós não podemos negar o nosso Salvador. Por mais que aconteça coisa errada na nossa vida, não negue o nome de Jesus. Vai chegar um momento, de repente, aqui para nós, se o arrebatamento acontecer antes e não chegar esse momento, amém, graças a Deus. Mas eu acredito que vai chegar um momento ainda antes do arrebatamento da igreja, que nós vamos ter que provar o nosso amor por Deus. Provar verdadeiramente o nosso amor por Jesus. E daí, quando colocarem um revólver na tua cabeça e dizerem: se você negar Jesus, você vive. Se você não negar Jesus, você morre agora. O que você vai fazer daí? Morra por Jesus, mas não negue o nome dele. Amém? E isso pode acontecer aqui brevemente, meus amados. Então fique firme com o Senhor. E não esqueça desse detalhe. Aqui teria muito mais coisas, mas não temos muito tempo para falar, mesmo porque eu quero liberar vocês um pouquinho mais cedo, porque está se armando uma chuvinha por aí, eu quero que você escape dessa chuva, né? Mas assim, lembre de que o diabo quer que você duvide do poder de Deus e do amor de Deus. Nunca duvide que Deus te ama. Deus te ama. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Ele sabe o que você gosta, o que você não gosta. Cada detalhe mínimo da tua vida e da minha vida, Deus conhece. E Ele nos ama. Ele nos conheceu antes mesmo de nós nascermos. Então, confie no Senhor. Que tem gente que diz assim: mas eu não sinto o amor de Deus, eu não sinto que Deus me ama. Você não precisa sentir, você só tem que acreditar. Amém? Tem gente que diz isso: eu não sinto. Então não sinta, mas acredite, porque Ele te ama. E Ele nunca vai deixar de te amar. Não importa as circunstâncias da vida, Deus nos ama. Seja você um recém-nascido, uma criança, um jovem, um adulto, um idoso, Ele te ama. Ele nos ama a todos nós. Amém? Agora, lembre daquela pergunta lá do início da mensagem. Tenho amado a Deus como tem que ser? Pense nisso. É só você e Deus. Pense nisso. Será que eu tenho feito o que Deus quer que eu faça? Eu tenho amado a Deus do jeito que Ele quer ser amado? Então não vá sair
se matando por aí. Foi o exemplo que eu disse, que Deus nos amou tanto que deu seu filho para morrer por nós. Mas e nós, muitas vezes, se fosse o caso, nós nunca morreríamos por um bandido, né? Mas eu não estou dizendo, então, nesse exemplo, eu estou dizendo um exemplo mais leve, vamos dizer assim. Em dar um copo d'água para alguém. Isso também é amar a Deus. Né? Então ame ao Senhor. Mesmo que você não sinta que Ele te ame. Lembre dessa frase, você não precisa sentir o amor de Deus. O amor de Deus não é para ser sentido, é para ser acreditado. Amém? Mas é tanta coisa na vida que faz com que a gente sinta o amor de Deus. Só de nós estarmos aqui agora, nesse momento, nós podemos sentir o amor de Deus. Porque quantos que não podiam estar aqui? Não podem, desculpe, estar aqui. E nós estamos aqui, vivos, com saúde. Ah, pastora, mas eu estou doente. Tá, mas você está aqui, então você não está à beira da morte. Você está vivo, né? Amém? Ame a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E ame o teu próximo como Jesus nos amou. Não como você se ama, mas como Jesus nos amou. Amém? Você foi abençoado com essa palavra?